Meia-noite. A jovem Terra derretida colide com outro planeta chamado Theia. A Lua está formada. Da meia-noite às 4h30, o planeta e a atmosfera estão se transformando. Os continentes se fundem para formar supercontinentes. Eles se separam novamente. Isso acontece a cada 400 milhões de anos, ou seja, a cada 2 horas no relógio. Às 5h30, vemos os primeiros organismos unicelulares iniciando a vida no oceano. São 8 da manhã quando os primeiros vírus surgem. Por volta das 11, as bactérias fotossintetizantes conseguiram absorver só o suficiente para encher a atmosfera de oxigênio. Isso equivale a 1 bilhão de anos. São 6 horas no relógio. Às 11h35, temos a primeira bola de neve da Terra. Até os oceanos viraram gelo. Não se preocupe, tudo vai derreter ao meio-dia. À 1 da tarde, temos células especiais com órgãos internos ganhando vida. 2 horas depois, elas começarão a se dividir em 3 grupos que, no fim, se tornarão os fungos, como os cogumelos. Vamos avançar rapidamente enquanto essas células vão de formas de vida simples a complexas. Às 7h20 surge algo familiar, as esponjas. São 7h55 e a Terra congela novamente. Ela derrete em 2 minutos. 8 da noite e olhe para o oceano. Temos as primeiras águas-vivas de pente aparecendo. Por volta das 8h30, surge na Terra a camada de ozônio. Em apenas 2 minutos, o oceano começa a se encher de plantas. Às 8h45, a vida desabrocha no mar. Agora temos águas-vivas nadando em volta dos corais. Estrelas do mar estão a caminho. São 8h52 e podemos ver trilhas no fundo do oceano. As criaturas começam a rastejar. Às 9h10, as criaturas marinhas decidem explorar a Terra. 30 segundos depois, diferentes animais e plantas emergem. Eles se espalharam por todo o planeta em um instante. 9h41 da noite. É a vez dos primeiros insetos. Eles se alimentam das plantas e árvores recém-formadas na Terra. Às 9h45, temos os primeiros animais de 4 patas surgindo em águas rasas. Às 10h10, essas criaturas de 4 patas estão se dividindo em grupos que mais tarde se tornarão mamíferos, répteis, pássaros e dinossauros. Às 10h30, tudo desaparece. Acontece uma extinção em massa. Isso pode ter sido causado por um grande asteroide ou por uma enorme erupção vulcânica. Apenas 5% das espécies sobrevivem. 10h34 e os dinossauros estão finalmente aparecendo. O primeiro foi o Nyasasauro, mas os especialistas não têm certeza se foi ele mesmo ou um parente se transformando em dinossauro. Às 10h45 ocorre outra extinção em massa. Os primeiros dinossauros sobrevivem e aproveitam a oportunidade para se espalhar por todo o mundo. Em 5 minutos, o tiranossauro aparecerá. Às 11 da noite, temos as primeiras aves surgindo na Europa. São 11h15 e os mamíferos estão se dividindo em seus grupos. Eles se ramificarão formando baleias, elefantes, tatus e primatas. Por volta das 11h17 da noite, os dinossauros estão atingindo seu tamanho máximo. O maior de todos é o argentinossauro. Ele tem o comprimento de 10 ônibus escolares e é alto o suficiente para espiar em uma janela do 7º andar. São 11h26 quando um asteroide gigante colide com a Terra. Voa poeira por toda parte. Poucos segundos depois, tudo clareia, mas os dinossauros já desapareceram. Sem eles, os poucos mamíferos restantes podem dominar o planeta. Às 11h30 da noite, os primatas se separam em 2 grupos, e um deles será de macacos, gorilas e, algum tempo depois, humanos. São 11h58 da noite e aparecem os chimpanzés e os bonobos. 15 segundos depois, a espécie dos hominídeos começa a andar sobre 2 pernas. São 11h59 e 23 segundos da noite, o momento em que os humanos surgem na África. 1 segundo depois, migram para todo o mundo. Eles não têm um idioma e não conseguem usar ou criar ferramentas. Isso acontece às 11h59 e 58 segundos, 2 segundos antes do fim do dia, cerca de 100 mil anos atrás. É quando nossa complexa espécie humana aparece.